Oi, gente. Eu vou dividir o nosso conteúdo, a formação do território brasileiro, em três momentos. O momento de hoje, da quinta-feira, né? Onde vocês irão assistir uma parte do conteúdo nesse vídeo e responder a atividade. Amanhã, que é a sexta-feira, que nós temos a nossa aula, na verdade eu vou dividir em dois momentos. O momento de hoje e o momento de amanhã, tá? Sendo que no momento de hoje vocês irão assistir a esse vídeo e irão desenvolver a atividade que eu vou propor sobre a formação do território brasileiro, tá ok? Esse mapa aqui, minha gente, ele nos mostra o início, né, o Brasil, economia e construção de espaço geográfico do século XVI, né? Então, no início do século XVI, né, os portugueses estabeleceram-se na faixa litorânea, explorando o pau-brasil da Mata Atlântica. Introduziram a cultura de cana-de-açúcar, a produção do açúcar, a cultura do tabaco e a criação de gado, iniciando a apropriação das terras indígenas, né? Essas atividades econômicas foram responsáveis pelas construções, né, dos primeiros espaços geográficos não indígenas no Brasil. Esse processo de construção e reconstrução de espaços geográficos foi contínuo e ocorre até os nossos dias, pois se trata de transformações que a sociedade realiza no espaço em que vive. Ainda no século XVI, os colonizadores organizaram expedições oficiais conhecidas como entradas, para o propósito de descobrir ouro e pedras preciosas, escravizar indígenas, né? Eles partiram do Porto Seguro, que é o sul do atual estado da Bahia, e das imediações de Salvador, levando o povoamento do território para o interior. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, né, gente, o Oceano Atlântico que banha toda a faixa litorânea do Brasil, né? A nossa Mata Atlântica tem essa nomenclatura pela riqueza que ela tem de estar nas proximidades do Oceano Atlântico e receber esse reduto de água para a fertilidade, né, do verde da nossa vegetação, né? Então toda essa faixa verde aqui que vocês estão vendo é a Mata Atlântica, né? O pau-brasil, aliás. O amarelo é a produção de cana-de-açúcar. Lembrando a vocês que cana-de-açúcar não era uma produção brasileira. Não tinha cana-de-açúcar aqui. O português se apropriou dessa terra fértil para plantar a cana-de-açúcar, para depois o açúcar industrializado, né, os engenhos, né, no início da nossa história de colônia, os escravos, eles trabalhavam nos engenhos de açúcar para fornecer o que? A cana-de-açúcar para o português explorar o nosso produto, tá? Então, aconteceu, como vocês estão vendo essa imagem vermelha aí, que divide dois territórios. O território a oeste, né, que é essa faixa lilás, né, no ocidente, é o território espanhol. O Tratado de Tordesilhas foi um tratado que teve como acordo dividir o nosso território, o território americano, na América do Sul, né, essa exploração espanhola e portuguesa, dividir a parte que ficar a ocidente até tantas milhas para o mar, pertence ao Oceano Atlântico, pertence aos portugueses. E o que ficar à esquerda da faixa, né, pertence a quem? Ao espanhol. Então, como vocês estão vendo nesse mapa, tem aqui a Rosa dos Ventos que nos norteia. O nosso país aqui tem o Trópico de Capricórnio, né, que fica basicamente ali, pega uma parte de São Paulo, depois vem, né, para outra parte de Rio Grande do Sul, enfim, abaixo ali tem Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, tem Paraná, tá ok? Então essa imagem aqui está mostrando isso para nós. Pessoal, dando continuidade, né, na nossa trilha, né, no nosso percurso, né, o que vocês não viram na outra imagem vão ver nessa daqui, né? Então, o que aconteceu aqui? Brasil, economia e construção de espaço geográfico, século XVII. No século XVII, né, passou-se a ver a pecuária, né? A pecuária, né, já que o nosso solo era um solo muito fértil, passou a nada mais, nada menos, né, nada melhor do que criação de gado, né? Então surgiu essa cultura devido à fertilidade do solo, né? Aí vocês passam a ver aqui o tabaco, né, como ele vem se expandindo, e surge aqui, ó, a pecuária, né? E também as drogas do sertão. As drogas do sertão foi justamente nessa região nordestina, Pernambuco, enfim, o Nordeste, do modo geral.
né? Então nós temos aqui, ó, continuamos ainda, vamos chegar até o século XIX, né? Com na verdade até o final do século XVIII, com o grande reduto de Pau-Brasil, que é essa área verde aqui, tá? Então, ainda aqui o Brasil ainda tem essas independências, né? Ainda tem esses estados aqui que ainda não foram anexados ao Brasil, tá? Então nós temos aqui Belém, Alcântara, São Luís, Fortaleza, Natal, toda a costa brasileira, e os bandeirantes, eles partindo de São Paulo para explorar o interior do território, enquanto na costa, né, era o cultivo agrário, a questão da cana-de-açúcar, a questão do tabaco e do pau-brasil, né? Os paulistas, os bandeirantes paulistas, os grandes donatários, os grandes herdeiros de posses de terras, passam a migrar para o interior do território para assim ter uma cultura diferenciada, explorar o minério, né? Escravizar os índios e, na verdade, ampliar a criação de animais, né? Então, a pecuária. Então, era isso que ia mostrar nesse slide aqui. Como vocês estão vendo aqui, o Tratado de Tordesilhas, o Brasil ainda não está formado um estado com a conjuntura que nós temos hoje. Como já falei para você, esse mapa aqui retrata o bandeirismo apresador, né? Os donatários, né? Falando de donatários, estamos falando de pessoa a quem se faz uma doação. Nos tempos coloniais, era aquele que recebia terras da coroa portuguesa para serem povoadas e cultivadas. Então, a coroa portuguesa deu aos donatários aquela terra que não era deles, né? Que era nossa, que era dos indígenas, né? E aí eles foram explorar. Então, o que foi que os donatários fizeram, né? No bandeirismo ou sertanismo minerador, eles foram explorar esse território para querer usufruir, né, nesse território aqui que não era português, era espanhol, era um território espanhol de acordo com o Tratado de Tordesilhas, mas houve essa invasão para a exploração dessas terras doadas pelos portugueses. Terras também que pertenciam aos portugueses que foram dadas a esses donatários, né? Então, o bandeirismo apresador, temos aqui expansão de São Vicente para São Paulo, expansão na cercania de São Paulo, Antônio Raposo Tavares e André Fernandes e Fernão Dias Paz, que são os donatários, Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares. Cada uma dessas faixas aqui, ó, dessas setas aqui, é o reduto do bandeirismo apresador. Por que apresador? Porque veio apreender tudo que era riqueza e também os índios na condição de que? Apresador, vamos diferenciar, bandeirismo apresador é o bandeirismo que veio, na verdade, explorar o índio e sequestrá-los e levá-los para serem vendidos, serem escravizados. E o minerador, que é o que vamos ver na próxima imagem, é o bandeirismo que retrata a questão da exploração dos minérios, né?